E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o método simplificado de rompimentos de barragem para fins de categorização de DPA, o método ANA versão 2.1, tá? Esse aqui é o vídeo prático de um conjunto aí de dois vídeos que estão aí no canal. Toda a referência bibliográfica e material produzido no contexto do Acordo de Cooperação Técnica que deu origem a esse trabalho estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem e sem mais muitas delongas, vamos lá. Pessoal, nós vamos fazer o rompimento da barragem Lomba do Sabão, que fica na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A gente começa aqui verificando uma situação geral da cidade. Para quem não é daqui, aqui está o Beira-Rio, aqui está o Olímpico, né? Estádios aí do Inter e do Grêmio. E aqui a gente tem o Arroio Dilúvio e nós temos uma mancha urbana aqui, cidade de Porto Alegre, aqui uma grande barragem que é conhecida como a barragem Lomba do Sabão. Então a gente vai fazer o rompimento dessa barragem Lomba do Sabão pelo método simplificado, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: no material do curso vocês vão receber uma pasta chamada MS2. Essa pasta MS2 ela tem que ficar dentro do C. Então vocês vão entrar nessa pasta MS2, vai ter alguma coisa parecida com o que vocês estão vendo aqui. E o primeiro passo, vou fechar esse ArcMap aqui. E o primeiro passo então é a gente abrir esse início.aprx. Então vejo que eu tenho até alguns modelos de estágio de elevação aqui junto no na minha pasta. Eu abro o meu início.aprx. Na hora que eu abro ele aqui, ele me vai jogar para uma tela inicial do ArcPro, né? Lembrando aí, essa versão aqui é do ArcPro 3.3, que vai ter essa cara. Eu tenho já a divisão dos fusos aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: a gente tem que vir aqui no Go to XY e colocar a longitude e latitude do nosso barramento. Então aqui no caso 51,113, já separei isso para a barragem Lomba do Sabão. E esse aqui é só um tutorial de sugestões, né, associadas a passo para executar o método. Claro que cada profissional de SIG tem as suas formas diferentes aí de trabalhar. Então tá aqui, coloquei o pin, vou dar um zoom nele aqui na região de Porto Alegre. Deve ter caído perto aqui da barragem Lomba do Sabão, ó, caiu aqui perto da barragem Lomba do Sabão. Posso também adicionar aqui no meu base map, posso adicionar um imagery aqui para poder ter uma ideia um pouco melhor do que está acontecendo. Tá aqui a barragem Lomba do Sabão conforme a gente viu anteriormente. Bom, a primeira coisa que a gente faz então é a gente tem que vir aqui em Geoprocessing, ou pode vir em Catalog, melhor, dentro de Toolbox, quando tu abriu esse arquivo início.aprx, eu vou ter aqui o MS2. Dentro do MS2 eu tenho que a primeira coisa é criar o ambiente. Então eu vou criar o ambiente, e esse criar ambiente nada mais é do que criar uma pasta com o nome da tua barragem dentro do CMS2. A barragem sempre tem que começar com B e um número, tá? Então eu vou chamar de B maiúsculo 0001, vai ser essa barragem. O fuso, o TM, está aqui, ó, 22S. Então eu vou colocar aqui 22 e vou botar para rodar. Completou. Na hora que completou, vamos olhar nossa pasta lá, ó. Eu vou entrar aqui na pasta e eu vou perceber aqui que dentro da minha pasta CMS2 eu tenho a barragem 0001 aqui. Eu entro nela e posso executar o meu novo APRX que tem aqui dentro, que está específico para essa barragem. Então estou abrindo o ArcPro de novo aqui, abrindo esse projeto agora da barragem 0001. Vou começar aqui verificando algumas coisas. Vejam que já abriu um modelo digital de elevação junto aqui, que no caso é o ANADEM. Ele só abriu porque ele está na pasta, né? Então isso é importante. Eu vou voltar na pasta do C aqui para mostrar para vocês. Ele está aqui, ó, o ANADEM Mosaic S2000, tá?
Vou dar um zoom aqui na minha barragem, no local da minha barragem. Conforme eu vou dando zoom, ele já vai se atualizando aqui em termos de paleta de cores, né? Então eu cheguei aqui, esse zoom aqui para mim já está bem adequado. Agora, o que eu posso observar também é que esse projeto já criou o ponto da barragem, criou um arquivo de seção transversal e criou um arquivo de rio, que por enquanto não tem nada. Então a gente pode começar esse trabalho fazendo o seguinte: vamos digitalizar o curso hídrico. Então eu vou clicar aqui no rio, vou vir em Edit, vou clicar em Create. Eu vou criar então uma feição aqui para o meu rio. Cliquei aqui no rio na direita e vou criar essa feição. Para que serve essa feição? Ela serve única e exclusivamente, vejam, eu vou começar do ponto da minha barragem e eu posso seguir o modelo de estágio de elevação, como vocês percebem que é possível seguir esse curso hídrico ajusante, que no caso é o que a gente chama de arroio dilúvio, mas eu posso também, antes de fazer isso, vou adicionar um base map aqui para me guiar melhor. Para que serve o curso hídrico em específico? Vou desligar aqui o modelo de estágio de elevação e vou dar um zoom aqui na região. Vamos ver, eu ainda não consigo enxergar bem, então vou me guiar realmente pelo modelo de estágio de elevação. Vou começar a digitalizar o curso hídrico aqui. Não precisa ser exatamente onde está passando o curso hídrico, mas eu sei que ele está passando aqui no meio desses dois morros, né? Aí eu vou chegar aqui, eu posso até ligar aqui o meu Imagery para poder ver aqui o meu canal, tá? O arroio dilúvio aqui. Vejam, ele tem diversas pontes. Eu gosto de digitalizar o curso hídrico quando vai fazer um estudo de rompimento, porque a gente consegue perceber e conhecer um pouco melhor o curso hídrico, né? Então aqui vejo que eu tenho um canal artificial, o arroio dilúvio, com muitas pontes que obviamente estão desconsideradas desse trabalho, cruzando uma baita de uma mancha urbana aqui, que no caso é a cidade de Porto Alegre, tá? Então eu vou digitalizar isso aqui, vou dar uma olhadinha junto com o meu modelo de estágio de elevação, como é que está a situação. Vejam, pelo MDE eu estou cego em relação a onde está passando o rio. Mais uma fonte de incerteza aí do nosso trabalho. Mas eu vou continuar aqui e vou vir até esse ponto aqui, que é quando a gente tem a confluência do arroio dilúvio com o Guaíba. Bom, está aqui o curso hídrico. Para que serve a digitalização do curso hídrico, pessoal? Apenas para pegar a distância entre seções. Tá? Eu não utilizo ele para pegar a cota mínima de seção. No momento em que eu digitalizei o curso hídrico, eu tenho que salvar ele, né? Então eu vou voltar aqui em Edit e vou salvar. Salvei. Salvar todas as edições. Agora, o que eu tenho que fazer, olha só, é digitalizar as seções transversais. Então eu vou clicar aqui na seção transversal e vou começar a digitalizar minhas seções transversais. Aqui, idealmente, eu vou utilizar o modelo de estágio de elevação. Vou digitalizar sempre da esquerda para a direita, né? Começando bem próximo aqui do ponto de barragem. E sempre tentando cruzar o curso hídrico num ângulo de 90 graus. Tá? Pegando os pontos mais altos, aí posso ter algumas seções quebradas, como vocês estão vendo aqui também, não tem problema. Então eu vou fazendo essa digitalização, mas o que importa é sempre tentar cruzar o curso hídrico num ângulo de 90 graus, pensando aqui que dessa forma eu também estou cruzando o caminho preferencial do fluxo em 90 graus, né? Então veja que eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou subir aqui para cima, né? Por que tu não continua para cá? Porque se eu continuasse para cá, eu estaria aumentando muito a minha seção, né? E estaria gerando resultados aí que não são a favor da segurança. O ideal é sempre a gente traçar seções em locais, em pontos de controle, né? Ou pontos de constrição de fluxo, melhor dizendo. Então estou traçando aqui as seções, né? Veja, não estou tendo um devido cuidado em relação à distância entre as seções aqui. Estou traçando algo que eu julgo que vai ser suficiente para caracterizar essa área aqui, né? Então vejam, aqui eu posso subir a seção. Outra coisa que também é importante dizer, enquanto estou traçando as seções, é que todos os resultados do modelo eles estarão dentro da área contemplada pelas seções, né? Então as manchas de inundação vão estar contempladas pela área existente entre as seções.
Então aqui eu não estou tendo o devido cuidado, né, para fazer as seções exatamente perpendiculares ao fluxo tanto do curso hídrico quanto da planície. E afinal de contas isso aqui é só um exercício. Bom, beleza. Fiz várias sessões aqui, salvei. Ó, você quer salvar? Sim, quero salvar. Beleza. Então agora aqui, deixa eu só confirmar, aqui também as sessões, desliguei, aqui está o meu rio. Beleza. Então agora a gente finalizou aqui esse processo. Uma vez que a gente finalizou de digitalizar o rio e de digitalizar as sessões, vou garantir aqui que não estou selecionando nada, eu vou lá para o meu catálogo de novo, Toolbox, Método Simplificado 2, e vou executar a ferramenta Rio Sessões. Dou 2 cliques na ferramenta Rio Sessões, e aqui lembrem, ó, esse nome tem que ser igual ao nome anterior, então é a barragem 0001, tá? O modelo de elevação eu posso escolher aqui e vou executar essa ferramenta. O que essa ferramenta vai fazer? Ela vai tirar algumas informações muito importantes para nós, que estão associadas à distância entre cada seção e está associado também às características topobatimétricas de cada seção. Depois que eu executo a ferramenta, ele me manda muitas vezes aqui para alguma área que não é exatamente a que eu quero, então eu posso dar um zoom to layer aqui no meu ponto da barragem. Vou clicar em botão direito e vou dar, cadê o meu zoom to layer? Está aqui, dei meu zoom to layer. Vejam, ó, ele cortou o modelo de elevação onde na área de interesse, eu vou passar isso aqui para baixo. Está aqui o meu rio e está aqui as minhas seções. Tá, então essa é a primeira parte no SIG, tá? Que a gente tem que fazer. Agora, o que nós temos que fazer fora do SIG? Vejam só. Dentro da pasta B0001, que foi criada automaticamente, apareceu um Excel aqui, ó. Método simplificado 2, cálculo.xlsm. XLSM é uma macro, é um XLS, X só que com macro. Então, tem algumas linguagens de programação aqui, eu vou ter que habilitar o conteúdo. Tá? Talvez aí para vocês apareça alguma mensagem relacionada a vírus, mas não se preocupe em relação a isso. Então eu vou vir aqui nesse Excel e aqui tem algumas informações sobre todo o modelo que foi criado aí, né, junto numa parceria com a Agência Nacional de Águas. Eu vou deletar essas informações. Aqui porque eu vou criar elas. Então, olha só. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que entrar aqui no meu ArcPro, primeiramente, abrir a tabela de atributos do rio. Não é aqui. Então, vou fechar a tabela de atributos do rio, sempre confundo. É a tabela de atributos dos trechos. Abro a tabela de atributos dos trechos e vejam, ó, a primeira ferramenta, ela cortou todo esse rio em trechos que estão entre as seções. Eu tenho que classificar esses trechos conforme esse origem sec aqui, de 1 até o número de seções. E se eu selecionar as seções, eu vou confirmar que elas estão na ordem correta, ó, sendo a 1 a mais de montante e no caso aqui a 21 a mais de jusante. Isso é muito importante, tá? Que esse ordenamento aqui seja feito clicando 2 vezes no origem sec. Depois disso, eu vou copiar essa tabela toda, selecionei toda ela, cliquei aqui em copy e vou lá para o meu Excel. Vou dar um Ctrl V fora aqui da minha tabela. E o que me interessa aqui? Me interessa esses comprimentos, que são os comprimentos entre seções. Dei um Ctrl C nele, Ctrl V aqui no distância trecho. Essas coisas que não me importam mais, então eu vou deletar isso aqui. Deletei essas informações. E eu tenho aqui a distância entre trecho. Então vejam, eu preciso importar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando algumas coisas para o Excel. Importei a distância entre as seções. Agora o que eu tenho que importar são as informações XY das seções topobatimétricas, que vem na aba seções brutas. Eu vou limpar essa tabela aqui e vou fazer essa cópia. Então, vou voltar para o meu ArcPro. Aqui eu tenho uma tabela, depois que eu executei aquela ferramenta de rio seções, ele já extraiu todas as informações XY de cada uma dessas seções aqui. Então eu vou abrir essa tabela, cliquei no botão direito, venho em Open e vou aqui selecionar todo esse pessoal aqui. Mas antes de selecionar, é importante pegar essa coluna Row Width e passá-la para frente, tá, pessoal? Isso aqui apesar de ser bobo, é muito importante que seja feito
para essa tabela conversar com as nossas macros lá no Excel. Feito isso, eu vou copiar toda essa tabela aqui, copio a tabela, aí agora eu volto aqui para o meu Excel do método simplificado e dou um Ctrl V aqui, tá? Ó, aquela tabela row item era importante passar para frente por causa dessa parte aqui. Aqui o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo algumas informações das quais nos importam, principalmente essas duas aqui. Eu tenho aqui as minhas seções, ó, por exemplo. Aliás, a minha informação topobatmétrica por seção. Aqui eu tenho a minha primeira seção, que é a seção de número 0. Ó, todos esses números zeros caracterizam a primeira seção. Esses números 1s caracterizam a segunda seção. Esses números 2, a terceira seção, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu pegar esses valores aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, e fazer um gráfico de dispersão com eles, o que eu vou ver? Eu vou ver a cara da minha primeira seção, tá? Então, por isso que servem esses dados aqui. Bom, no momento que eu fiz isso, eu já importei tudo que eu preciso para dentro do meu Excel. E agora eu posso começar a executar algumas macros dentro do meu Excel. O que são essas macros? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que definir aqui, que a gente não falou ainda, altura e volume da barragem. Vou dizer aqui que a altura da barragem Lomba do Sabão é 12 metros e que o volume é alguma coisa da ordem de 12 hectômetros cúbicos. Não são esses valores, estou colocando valores fictícios aqui. Tá? Eu também aqui nessa tabelinha eu estimo qual é a vazão de pico, qual é a vazão de pico, melhor dizendo, qual é a fórmula que eu vou utilizar para estimar a vazão de pico. Pode ser a fórmula de Froelich, pode ser a fórmula de Costa, vejam que muda os valores aqui, ó. Pode ser outras fórmulas aqui, fórmula de Ferla, etc. Vou utilizar aqui Froelich 95. Vocês podem também modificar essas equações conforme acharem mais adequado. Tem também uma informação sobre cota da barragem. Essa informação também aqui é importante. O que significa cota da barragem? Seria a cota do pé da barragem. Eu vou voltar aqui para o meu ArcPro. Vou voltar aqui para o meu ArcPro. Cadê? Eu vou para cá. E vou ver aqui mais ou menos qual é a cota do pé da barragem aqui. Posso fazer isso, deixa eu ver aqui, vindo aqui no local da barragem e clicando com o botão esquerdo aqui para tentar achar uma cota próxima. Aqui, ó, 46, 46.5, 46.7. Então, essa aqui é uma cota média aqui desta barragem. Beleza. Então, com isso aí eu vou colocar aqui que a cota do pé da barragem é 47 metros. Né? Posso atualizar aqui também o valor de comprimento, mas como eu não estou utilizando a equação associada a isso, não tem problema. Vamos lá então. Vou começar calculando a distância da seção. Numa macro, clico sim. Ó, calculou aqui. O que a gente está fazendo aqui? Distância montante da seção. A gente vai simular um trecho de 13 km, tá? 13.600 metros aproximadamente. E essa aqui é a distância acumulada das seções. Vou fazer o preenchimento do coeficiente Manning, clicando ali, escolhi o 0.035, ele só vai copiar 0.035. E agora vou fazer a busca da cota mínima. O que significa isso? Com esse valor aqui, eu vou clicar e vou dar um OK. Ele vai em cada seção buscar o valor da cota mínima da seção. E eu tenho aqui um painel que vai atualizando esse cálculo, né? Vejam que é algo automatizado. E de certo ponto até podemos dizer assim trivial, né? Então nós temos aqui chegando próximo à seção número 19. Seção número 19 está aí, chegou. Está aqui a cota mínima da seção ajusante. Faz sentido, né? Primeiro a gente disse que a cota da barragem estava ali em 45 metros, a cota mínima da seção logo ajusante 43 e assim sucessivamente. Eu utilizo esses valores para calcular a declividade. Então calculo a declividade entre cada trecho, tem uma declividade média aqui. Bom, agora entra a parte do cálculo do QX, ou seja, o cálculo da vazão máxima por seção. É importante lembrar que esse método simplificado ele não trabalha com simulação hidrodinâmica, não trabalha com propagação de vazões, nem nada que o valha. Ele estima vazões máximas em seções ajusante a partir de curvas de decaimento. Essas curvas de decaimento podem seguir vários métodos diferentes que estão sendo implantados ao longo do tempo aqui. Então, até agora, até o início de outubro, a gente tem o método Diana 2014, que é o conhecido método de Mello,
como método de decaimento e o método do ano 2023. Muito possivelmente no futuro próximo vem o de ano 2024. Eu vou considerar aqui o método do ano 2014, pra gente, que é mais conhecido, para a gente ter uma base aí. Coloquei ano 2014, vou calcular então as vazões por sessões. Então olha só, estão aqui as vazões por sessões, de forma que a primeira vazão ela é muito próxima daquela vazão de pico, né, 1619, essa aqui é 1614, e eu tenho o decaimento da vazão de pico aqui, que nesse exemplo chega a 1095. É muito importante lembrar que as curvas de decaimento podem gerar resultados bem distintos, né? Se eu colocar aqui o ano 2023, por exemplo, eu vou ter um resultado com bem menos abatimento aqui. Tudo isso faz parte do processo de incerteza do método. Bom, então uma vez que eu tenho a vazão máxima por seção, eu tenho as configurações também das seções, o que eu posso fazer agora? Eu posso calcular a profundidade de cada seção. Cliquei na macro, vou executar então a profundidade de cada seção. E ele está aqui executando a profundidade, está calculando a profundidade para cada uma das seções. Então a gente pode esperar um pouquinho. Aqui terminando, ó, quando acabam, aparece a mensagem finalizado, dou um OK. Calculei as profundidades por seções. E aqui eu vou também calcular o Water Surface Elevation corrigido. O que é esse Water Surface corrigido? Também é importante. Eu esqueci de salvar, eu não quero executar. Vou clicar em não, ele não faz isso, né? Eu vou salvar aqui a minha planilha. Olha só, o método simplificado por não considerar efeitos de propagação e calcular o nível de água da seção trecho a trecho, ele pode gerar resultados que são fisicamente incoerentes, né? Entre eles, por exemplo, eu vou adicionar aqui nessa tabela, ele pode calcular elevações de lâmina d'água que valores de jusante são superiores a valores de montante, né? Então vejam, ele pode calcular este tipo de coisa aqui, o que não faz sentido físico algum, né? A elevação da lâmina d'água não vai ter esse pico a jusante, né? Isso aqui é uma coisa que é errada. Então o que essa nova versão faz? Ela corrige isso. Ela corrige de jusante para montante no contexto de nunca permitir que exista uma cota de jusante maior do que uma cota de montante. E lembrando que isso ocorre por causa da inexistência de conexão hidráulica entre as minhas seções aqui, no método de cálculo. Tá? Então olha só, eu vou calcular, vou corrigir esse WCE aqui. Na hora que eu corrijo ele, qual é a diferença que eu tenho aqui? Eu vou simplesmente pegar essa lâmina d'água aqui, ó, e passar ela para o WCE corrigido e vocês vão ver a diferença. Então ele pega a cota jusante maior e iguala tudo para montante que é menor do que aquela cota de jusante. Tá? Assim eu tenho resultados conservadores. Beleza, tem aqui o perfil do trecho simulado, tem aqui ainda um decaimento da vazão de pico, né? Lembrando que esse Water Surface Elevation ele é rodeado de incertezas, né? Que estão associados tanto à questão de como a gente calculou a vazão máxima por seção, como também as próprias simplificações hidráulicas associadas à utilização deste modelo, que por trás aqui a gente tem a equação de Manning, né? Bom, na hora que a gente fez que a gente executou essas macros, o que a gente tem que fazer agora é trazer esses dois dados em verde aqui lá para a nossa tabela. Então eu vou começar copiando os dados de velocidade, vou dar um Ctrl C e volto aqui para a minha tabela, método simplificado. E onde é que eu vou colar isso? Eu vou colar aqui dentro das minhas seções transversais, ó. Eu vou abrir a tabela de atributos e vejam que já tem dois campos prontos aqui para mim fazer para mim colar isso. Então eu vou vir aqui em Modify a minha tabela de atributos e eu tinha copiado a velocidade, né? Vou selecionar esse cara aqui e vou dar um Ctrl V. Então tá aqui, primeira seção tem velocidade de 5.36 e a última de 1.4. Posso ir lá dar uma confirmada. 5.36 e 1.4. Tá certo. Outra coisa que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu pego o meu WCE corrigido, dou um Ctrl C e vou lá para minha tabela aqui e vou colocar no local de cota máxima. Começa com 50,19, termina com 5.33, tá coerente aqui, 50.19, 5.33, tá?
Legal. Bom, então, no momento que eu faço isso, eu tenho todas as informações prontas para gerar a minha mancha de inundação, né? Ou melhor, a minha mancha de classificação de DPA. Então eu volto agora pro Arc, né? Preciso salvar isso aqui, né? Então vou vir em editar, vou salvar essas informações, dou um OK, vou fechar essas tabelas aqui, que eu não preciso mais, vou dar um zoom out. Tá aqui a nossa região e agora vamos calcular essa mancha de inundação. Como é que eu faço isso de novo? Vou em Catalog, vou vir em Mancha. Lembrem, aqui eu tenho que preencher barragem 0001, minha resolução espacial é 30 e agora é apenas dar o Run. Na hora que eu dou o Run, o que eu tenho aqui? Ó? Eu posso clicar em View Details e aqui tem um passo a passo do que essa ferramenta está fazendo. Ó, finalizou. Finalizou aqui a nossa mancha de categorização de DPA. Vejam só o resultado gerado. Deixa eu dar um clear aqui. Nós temos esse tipo de resultado gerado aqui. Então, se eu comparar com o meu modelo de elevação, parece que está fazendo bastante sentido. Claro, né, a gente tem aqui desconexão entre as manchas devido a diversas simplificações que a gente adota nesse modelo, devido também a problemas associados à não representatividade correta ou 100% ideal do modelo de elevação em relação à superfície. Mas o fato é que eu tenho uma mancha de inundação que, num primeiro momento, considerando um estudo preliminar, me parece bastante adequada para a categorização de um dano potencial associado aqui. Tá? Outra ferramenta que a gente pode executar também é a do perigo hidrodinâmico. Então vou dar 2 cliques aqui no perigo hidrodinâmico e vou mandar fazer a mesma coisa. Vejam só que tranquilo, barragem 0001 e vou mandar executar o meu perigo hidrodinâmico aqui. Executou meu perigo hidrodinâmico, está embaixo da mancha. Então agora eu tenho uma classificação aqui quanto ao perigo, que pode servir para me ajudar a calcular o dano potencial associado da barragem. Certo, pessoal? Então é isso, é algo relativamente simples de ser feito. Vejam, esse vídeo aqui explicativo está agora já em 27 minutos, então é algo rápido de ser feito. Se a gente olhar os arquivos gerados aqui dentro da B001, vários arquivos foram gerados aqui, inclusive arquivos intermediários, tá? Que eu não vou explorar tanto aqui nessa aula, mas de modo geral é isso. Nós temos aqui a classificação da barragem Lomba do Sabão, ou melhor, a mancha de classificação da barragem Lomba do Sabão, que pode ser utilizada para cálculo de dano potencial associado, ou que ainda pode ser utilizada de forma preliminar aí para poder identificar quais são as áreas de levantamento topográfico mais preciso que tu vai ter que fazer para estudo de rompimento que vão subsidiar plano de ação emergencial ou algo desse sentido. Também é importante lembrar aqui que esse método não é adequado para ser utilizado no contexto de planos de ação emergencial para rompimentos de barragem. Aí, por fim, né, pessoal, a gente pode se perguntar, tá, mas os resultados eles estão coerentes? Trago aqui o resultado para fins de comparação de uma simulação uma simulação de rompimento da barragem Lomba do Sabão, feita com parâmetros relativamente diferentes, mas para a mesma área, com um modelo digital de terreno de 1 metro de resolução espacial para essa região aqui. O que a gente observa, vou colocar ele aqui para cima, né, é que os resultados eles são relativamente coerentes, né? Então aqui em azul a gente tem essa simulação, em azul a gente tem essa simulação, eu posso pegar e trocar a cor aqui do... Não, acho que deixa assim mesmo, dá para dar um zoom para a gente poder verificar. Então o que a gente observa, né, em alguns locais a nossa mancha de categorização errou de forma bastante importante, mas em outros locais, de um modo geral, ela acabou acertando para esta região aqui. Na hora que eu tenho um espraiamento do fluxo, digamos assim, eu também tenho isso também acaba ocorrendo aí com a nossa mancha simplificada, tá? Então, a gente consegue perceber dessa forma que o método simplificado ele
ele pode errar bastante, mas também ele pode acertar bastante, servindo, novamente, ressalto, sempre para abordagens preliminares quanto ao rompimento. Tá, pessoal? Então, agradeço aí a paciência de vocês e até um próximo tutorial. Um abraço.